umas características extremamente semelhantes à do homem. E também ele tem uma característica de decomposição semelhante à do homem. Isso é, as etapas de decomposição, por essa característica alimentar, corporal, ser semelhante assim, também eles são ótimos porque eles apresentam as mesmas fases da decomposição, muito usado, então, para se compreender, né, mais na questão de como ocorre aquilo. Então, essa parte tem bastante trabalho, como que acontece a decomposição. Mas quanto tóxica ela é, não, porque não é a área deles. Eles não querem saber se o corpo ficou tóxico, né? E sim como que aconteceu aquilo e o que ele pode tirar de informação sobre o processo. Então, aqui tem o PN, que em 65 já definia 6 estágios distintos. Então, a fase 3 é aquela que eu falei para vocês, não dá para a gente ver nada. Aí já começa a de inchaço corporal, começa a falar, olha, está inchando o corpo. Acho que vocês já ouviram falar isso, né? Ou até visto, sei lá. Depois é uma decomposição ativa, onde você já percebe aquelas mudanças de tonalidade de pele e assim por diante. Depois a avançada, onde você já sente um cheiro, tá? E aí até aí tem alta produção de chorume, né? Principalmente nessa ativa que começa e nessa avançada, porque o inchaço, por que acontece o inchaço e não é chamado de ativo? Porque ainda está nas delimitações celulares, daí estoura as células, aí começa a decomposição ativa, e aí vai para avançada, aí vai para a fase seca, quando você já não tem tanto chorume, vai diminuindo a concentração e o chorume não aparece mais porque a parte mole já acabou, e é a parte mole que vai produzir chorume. Tá? Que são aquelas células que têm alto teor de água na sua constituição. E depois os remanescentes corpóreos, que são os ossos, né? E o Hall, também em 2014, essa é uma definição mais nova, ele define 4 estágios. Então, é a fase fresca igual, o inchaço corporal igual, a decomposição avançada, porque ele não usa ativo, ele começou a decompor, é muito rápido, não dá para distinguir tão bem. Então, ele põe decomposição avançada, ele para de fase seca, que é uma fase muito pequena, porque aí já não tem mais nada, quase, né? Então, ele já fala da esqueletização, que seria, no outro caso, os remanescentes corporais, tá? E nos casos forenses, eles colocam, né, hoje, 5 estágios. Fase seca, decomposição inicial, aqui eles consideram. Para eles é importante, porque ainda não estourou, né? Então, é importante. E decomposição inicial, decomposição avançada, onde já tem aqui, olha, como eu falei para vocês, o extravasamento do chorume, porque já estourou tudo, né? A esqueletização, e eles colocam ainda decomposição extrema, quando não tem mais restos, vestígios do esqueleto, tá? Então, destruição dos restos de esqueleto, tá? Próximo. Bom, como é que eu fiquei sabendo disso? Num evento que eu estava dando uma palestra, um amigo lá, né, que se tornou um amigo, estava falando sobre os problemas da Secretaria do Verde de São Paulo e estava comentando outro assunto, né, de todas as questões ambientais e tal, e viu a minha palestra que foi primeiro. Aí, quando ele acabou a dele, e depois logo eu terminei, ele que entrou, ele falou, preciso falar com você. Depois não, ele falou, nós temos um problema muito sério de cemitérios, de contaminação no cemitério. Eu falei, né? Aí eu já pensei, falei, deve colocar caixão ruim, alguma coisa assim, eu não sabia muito disso. Daí ele me falou, olha, é uma contaminação por 2 aminas que chama cadaverina e putrescina, só isso que ele sabia, ele não sabia nem o que era direito, né? Era um geólogo. Aí ele falou, tem isso e a gente gostaria que você visse com os seus ensaios alguma coisa disso, né, dessa questão, porque a gente não tem dados nenhum, nós temos contaminações, temos problemas de periculosidade lá, de insalubridade dos nossos funcionários, mas a gente não sabe nem como estimar, nem como fazer, ninguém informa para a gente não sabe muita coisa. E aí, cheguei, né, com aquela coisa na cabeça, e tinha lá, eu tinha alunos que
estavam me procurando, finalizando mestrado para fazer doutorado. Falei, vocês topam entrar nessa comigo? Nem, a gente não sabia nada. Toparam e a gente começou com 2 teses já, com 2 trabalhos de doutorado. E assim, eu achei bom começar assim, porque a gente ia fazer uma pesquisa um pouco mais demorada, que eu falo, mas um pouco mais detalhada, porque tinha tempo para fazer isso, né, que o doutorado tem mais tempo. E aí a gente fez compramos essas substâncias e fomos ver o que elas faziam, né, nos nossos biomonitores, bioindicadores lá. E aí começamos a trabalhar, cada tese foi sobre um assunto, cadaverina e putrescina. Daí não precisamos misturar isso, daí usamos vários bioindicadores, tanto em uma como na sozinha, como nas misturas, porque elas aparecem juntas, então a gente precisa saber juntas como que elas funcionam. E aí começamos a usar vários ensaios, e hoje, né, a gente já tem 2 teses e um IC finalizado, já, né, publicados e em publicação. Nós temos em materiais de cemitérios 2 ICs, então 2 TCCs feitos, com um lugar extremamente contaminado, uma cidade aqui, próxima de Rio Claro, que o cemitério está em um local que fica a 1,5 metro do lençol freático. Então, na época de chuva, ele invade as covas, e a gente tem lá corpos mumificados, que a gente chama assim, né, que é a denominação que se usa, porque eles não se decompõem. Por isso que eu falei, a umidade do solo é muito importante, porque você não tem decomposição para finalizar, eles ficam o tempo inteiro emitindo toxinas para o ambiente, né? Bom, simulação de inumação, nós já temos um mestrado, né, realizado, estamos com um doutorado em progresso, nós já temos 2 ICs concluídos também, tudo isso concluído. E em andamento nós temos um pós-doc, uma tese que eu falei para vocês, 2 mestrados e um IC. Todos esses trabalhando com o material de cemitério. Já temos bastante dados, temos já algumas coisas publicadas em revistas super importantes da parte ambiental, mas ainda temos muita coisa para publicar e coisas em andamento que estão sendo bem interessantes. A gente não investiu tanto nessa publicação, porque, como vocês sabem, eu passei aí no ano de 2022 até agora, no começo de 2024, praticamente sem muitas condições de trabalho, devido ao incêndio que teve no meu laboratório, mas já estamos recuperados e em pleno vapor, graças a Deus, né? Chegando tudo e vamos indo. Pronto, gente, vamos continuar. Bom, como que a gente faz, então, a simulação? A simulação foi assim, eu tinha essas informações que o moço passou para mim, falei, bom, ele falou que 2 metros, nós precisamos fazer alguma coisa para ver se isso vai além disso, mas como? A gente não conseguiu nenhum cemitério que nos deixou fazer, inclusive eles lá, da Secretaria do Verde, me encaminharam para tipo um superintendente, sabe, da área dos cemitérios de lá, e eu fui, ele falou, não, o que interessa para mim é se você der solução para as coroas e flores que chegam aqui, porque dá muito trabalho para a gente. Não é isso que eu vim fazer, né, eu ver a contaminação. Isso aí não vira, não arrumou. E eu não consegui aquilo que ele tinha falado que eles iriam fazer, não fizeram. Aí eu bolei isso aqui, né, um tubo, e que a gente tinha que coletar. Como que a gente ia coletar num tubo, né, tão estreito, com aquelas, como é que chama aquilo? É que nem que a gente tira, né, esqueci, com um material lá que a gente suga, né, não tinha como. E aí eu bolei de fazer essas gavetas que vocês estão vendo aqui, nesse P2, P3, P4, são gavetas, uma está aberta para ver, e tem o detalhe ali em B, como é essa gaveta. A gente abre, né, uma alavanca para cima, a gente coleta o solo daquele ponto, e a gente vai fazendo dos 3 pontos e mais do de cima do porquinho, né, da carcaça inumada. E a gente fez assim, nós fizemos o ponto 4
a 50 centímetros da base, um cilindro de 2 metros. Então, aqui, bem aqui abaixo, nós temos esse C aqui, que são bolinhas de gude, e uma torneira, onde a gente tira todo o percolado, tá? E aí a gente coleta das janelas e sabe exatamente onde está. Então, a gente vê a dinâmica da percolação disso, né? E a gente viu que vai até embaixo e muito mais, né? Porque já ficou líquido aqui, que já percolaria também em outros lugares, com toxicidade. Então, essa foi a sacada nossa, né? Para fazer uma simulação da contaminação dos cemitérios, colocando o porquinho lá em cima, cobrindo com meio metro, né, com 50 centímetros de terra, e a gente deixa tudo acontecer, tá? Percolar tudo e tudo mais. Pronto, pode correr. Cassiana, você fala para mim até onde eu posso ir, porque eu não sei se eu não vou exceder o tempo de vocês. Oi, Marinho. Eu acho que se você puder concluir os próximos 10 minutos para nós, tá bom? Que não vai exceder muito tempo. Embora eu sei que você tenha muita coisa para falar importante, mas... porque tem alguns experimentos, mas eu vou pulando sim, vou ver. Tá, então nos próximos 10 minutinhos você conseguir finalizar, tá bom? Tá. Obrigada. Nada. Bom, então vamos lá. Então a gente faz, o que a gente usa hoje de bioindicadores, né? São bioindicadores vegetais, como vocês estão vendo aqui, cebola e alface. A gente usa dáfnia, artêmia, colêmbulos, graças a nossa amiga aqui que nos acolheu lá e deu treinamento para meus alunos, mas a gente faz muita coisa também em teste in vitro, né, com linhagens celulares humanas e peixes e anfíbios, e de roedores. Aqui é 2 vezes humana, mas é de roedores, tá? Bom, esse aqui eu vou pular, que foi resultado de cadaverina, pode pular todo esse daqui, pode pular. Que esse daqui são os ensaios que nós fizemos, né, de cadaverina isolada, pode pular. A parte que... Bom, então, esse aqui eu ia falar um pouquinho, que com a pandemia nós tivemos o quê? Uma grande quantidade de mortes, né, e um número inimaginável de sepultamentos dia. Aí nós pensamos, meu Deus, como é que está esse necrochorume? E nós resolvemos fazer um trabalho para falar sobre a Covid, mas falar sobre o comprometimento ambiental. Tudo bem, é muito importante tudo aquilo que a gente vê da saúde, é o mais importante de tudo, mas era uma coisa que ia persistir, porque ali foi um aporte desses compostos extremamente exagerados, né, exacerbados mesmo, que até hoje a gente vai ter essa contaminação em grande escala lá, tá? Porque é muito próximo e foi muito grande. Então, nós fizemos um trabalho, pode passar, e pode passar, fizemos um trabalho, né, que é esse de Gonçalves 2021, e que, para nossa surpresa, ele está ancorado no site próximo, no site da Organização Mundial da Saúde, como a literatura global de sobre doenças de Covid, considerado como um grande trabalho sobre Covid e consequências para a saúde humana. Então, ele está lá, foi publicado, e a gente tem muito orgulho disso, porque de contaminação ambiental é o único que está lá, e foi taxado como de grande importância. Pode passar. Bom, aí olha só, como é que ficou as covas, quantas num dia só, ou em prazo de uma semana. Então, era muito grande mesmo, a gente tinha que alertar sobre isso. Tá? Próximo, estou falando bem rapidão assim, tá? Bom, e o que a gente precisa? Nós precisamos gerar conhecimento sobre isso, nós precisamos gerar dados sobre cemitérios, né? Então, a gente precisa saber do tipo dos contaminantes, quais as estruturas mínimas para minimizar o impacto, né, desses ambientes, a toxicidade e os compostos presentes na necrochorume, o que eles fazem. A gente já fez bastante, mas tem muita coisa ainda para se fazer. E nós fizemos já muitos dados e temos muitos dados nesse sentido. Próximo. Aí, esses daqui foram os primeiros trabalhos que nós fizemos, esses 2
de cima foi com as aminas isoladas e esses dois de baixo são todos doutorados, né? Foi já com as aminas associadas. Então, um foi só com os ensaios in vitro, né, que a gente fez, e esse último com ensaios em vivo e também levando em consideração os bioindicadores de solo. Pode passar. Bom, o que a gente está trabalhando agora, né, é a avaliação da toxicidade de solos, determinação dos componentes. Nós já achamos agora, depois de tanto tempo, conseguimos uma pessoa que vai tentar fazer para nós a quantificação dessa contaminação, né, dessas duas aminas em solos da inumação nossa, porque como é semelhante à humana, a gente pode fazer uma extrapolação. Avaliar, que nós já estamos fazendo, queremos ver mais a persistência ambiental, tá? Os impactos, né, de inumações sucessivas, porque a gente sabe que numa mesma cova, no cemitério eles vão colocando mais gente, né? Passou 3 anos, já pode pôr outra pessoa, e aí é uma contaminação também sucessiva que vai permanecendo ali um resíduo bem significativo, né? A avaliação dos agentes naturais do processo da decomposição, isso é, nós estamos vendo, isso que eu quis dizer aqui, nós estamos vendo que alguns colêmbulos aparecem lá na nossa coluna, e a gente quer saber se esses colêmbulos, eles não podem ser colêmbulos nossos, né, específicos nossos, para a gente criar e ver se eles não mantêm, se não tem alguma coisa de epigenética aí no meio, né, que possa levar a consequências, mas se a gente pode ter um perfil daqueles que não tem não estão mais naquele ambiente, que já estão bem, né, vamos dizer assim, estão com condições que possam ser controle nosso, né, para a gente colocar esses organismos, amostras desses organismos em exposição nesses solos contaminados, tá? E avaliar, né, os nossos solos e ver, né, toda o potencial genotóxico dele para diversos momentos, né, por ensaios mais refinados, né, de molecular e também os bioquímicos. A gente trabalhou bastante com molecular e bioquímico, nós já fizemos para genes de estresse oxidativo, de detoxicação e genes de apoptose, né, e a gente quer progredir nessas avaliações de genes aí, e conjuntamente fazer os bioquímicos correlatos, por exemplo, de estresse oxidativo, a gente faz os bioquímicos de estresse oxidativo, e assim por diante, para a gente saber exatamente o que acontece, por que está sendo, está causando estresse, qual é o mecanismo que está sendo envolvido nisso. Próximo. Bom, esse aqui é o meu grupo, né, o nosso time lá, que está trabalhando hoje, né, tem muitos que já trabalharam e que está trabalhando hoje. Então, nós temos duas, aqui sou eu, né, vocês estão vendo, a Adriana, minha técnica, que está muito inteirada de tudo isso. Letícia Rocha está no doutorado, no pós-doc dela, e a Letícia Rocha fez o mestrado, já está terminando o doutorado, na fase final do doutorado, Beatriz iniciando mestrado, a Beatriz terminando o mestrado, e já vai para o doutorado com o mesmo assunto, Giovana iniciando o doutorado, Ana Carolina que fez o IC dela, já finalizou, acabou de finalizar, e o Guilherme também, que é um IC que está começando a trabalhar com a questão da toxicidade de inumações sucessivas, né, para a gente ver, e a toxicidade dos extratos do solo em diversos períodos. Então, nós estamos trabalhando até 1 ano, né, para ver o que está acontecendo ali. Isso quando a gente inuma, e depois ele já está pegando para ver quanto aquele solo já ficou. Nós estamos misturando tudo e fazendo amostras compostas para ver quanto que aquele solo permanece contaminado. Próximo. Bom, a gente está atendendo, né, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, então nós estamos trabalhando com saúde única, que isso é muito importante, nós precisamos fazer isso, né, vários aspectos para caracterizar
tudo que é possível da saúde. Então, os 17, pode pôr outro, os 17 objetivos da ONU, né, estão aqui, e pode pôr agora também. E nossos trabalhos atendem ao ODS 3, 4, 6, 8, 11, 14 e 15, relacionados com as contaminações, com qualidade de vida e também com sustentabilidade. Tá? Bom, era mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês, e a gente, não, volta, prossegue, isso, a gente sabe que qualquer que seja o agente que a gente esteja considerando nos nossos estudos, qualquer que seja o compartimento agredido, se é o solo, se é ar, se é água, tá? Quem sempre vai perder é a vida, tá? Então, é um convite, junte-se a nós nessa luta, né? Pela integridade e sustentabilidade ambiental. Obrigada, é isso que eu tinha para falar. E aí está meu e-mail, se alguém quiser ver alguma coisa, estou à disposição. E quiser saber mais também, estou à disposição para discutir. Se alguém tiver alguma pergunta, e ainda der tempo, eu fico aberta para a resposta. Espero que tenha contemplado as expectativas aí. Nossa, com certeza, Marinha, muito obrigada. Na verdade, teríamos que fazer um mini curso, né, sobre isso. Com certeza. Porque o assunto, ele é extremamente importante, né, ele é inovador, né, eu acho que abordou coisas importantes, né, a gente... no momento da dor, né, ninguém pensa nisso, mas nós, né, como pesquisadoras, né, e você envolvida nesse tema tão importante, né, eu acho que temos aí muito que fazer, e com certeza a sua pesquisa vai contribuir muito, né, com essa contaminação que com certeza não é pensada, né, aí por muita gente, né. Gente, eu abro para... Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns pelo Obrigada. trabalho. Bom, sempre fenomenal, né? Só pesquisa, com certeza. Rosiane. Bem, parabéns, Maria, realmente a gente pode colocar, né, que essa área é uma área negligenciada, né? Muito. E o que é que acontece? Como ela vem trazendo, né, como você falou do histórico, os cemitérios sempre foram municipais, né? Então, a questão ambiental, ela foi muito considerada diferenciada e não olhando muito para esse cemitério, a gente acaba realmente tendo um problema muito grande de contaminação do cemitério. Imagina o passivo que nós vamos ter em cemitérios que já existem, né? Então, vai ser interessante mesmo, eu acho bem legal, ouviu, Cassiana, a minha sugestão, ouviu, Marinho, para a gente poder trazer essa discussão dentro da CT, né? Uma capacitação bacana, mas trazer isso sim e colocando e remetendo que áreas que podem ser passivas, né, de áreas contaminadas, que caracterizam a área contaminada, né? Porque se você for na lista da CETESB, isso não vai estar na área contaminada, vai estar, Marinho? O cemitério? Eles falam do cemitério e tal, mas eu não... Mas não está classificado como área contaminada, né? Então, a gente precisa também trazer essa classificação de áreas contaminadas que tem na legislação, tanto CONAMA como daqui do órgão ambiental, listar esses cemitérios mesmo que são... E se tiver, reforçar, né, Rosiane? E se tiver, reforçar a importância. Não, eu vou até ler, viu? Depois que a gente terminar aqui, eu vou ver na lista de áreas contaminadas para a gente continuar essa conversa, que eu acho ela bem importante. E eu vou fazer um depoimento, assim, que tu colocaste de saúde ocupacional, eu já tive essa oportunidade, né, de, infelizmente, claro, de estar junto com o Pasteira aqui. Teve um caso de raiva aqui no município de São Paulo, mas a pessoa veio de Minas Gerais e ela faleceu. E depois do exame que confirmou que talvez talvez, né? Então, tivesse a confirmação do caso da raiva. Só que precisava, e ela já estava sendo enterrada, a pessoa, então precisava de uma série de coisas, que foi um dia muito, muito angustiante para mim, de ter que retirar, abrir o caixão, né? Fazer uma análise, de retirar da parte do crânio da pessoa para fazer o exame. Mas o que, além disso, né, que foi bem, para mim, uma coisa que eu nunca vou esquecer até hoje, mas o que me surpreendeu quando eu cheguei no cemitério, que eu perguntei para os funcionários que eles iam fazer essa questão de abrir o caixão, de quebrar o crânio para retirar, eles não tinham, Maria, nenhuma luva.
Não tem. Eles não tinham nenhum procedimento, nenhum saco branco de infectante, sabe? Eu disse, vem cá, vocês, um cemitério grande aqui, eu não vou falar o nome do cemitério, tá? Me permitam. Vocês não têm nenhum kit de proteção do trabalhador? Para quê, doutora? Para quê? Assim, ainda a ver com o Tom, o gestor, né? Para que isso? Que exagero da sua parte e tal. Então, realmente, Marinha, essa questão ocupacional, né, dentro do cemitério deve ser uma outra questão muito complicada. Era isso que eu queria que você, né, no teu olhar aí, pudesse fazer os maiores destaques do que você está vendo nessa questão das contaminações desses cemitérios. Tá, viu, Rosiane? Só uma coisinha, nós descobrimos um cemitério com esse problema que eu citei, e nós fomos lá e o supervisor do cemitério deixou. E ele falou, eu vou deixar porque nós estamos cansados de falar e a gente não tem nem EPIs, nada, e assim, bons, e a gente tem que ir no mar corpos que estão todos mergulhados na água. Então, olha só o problema ocupacional que eles sofrem, né? Então. Bom, com certeza. Cassiana, você que está aí na coordenação. Perdão, tivemos uma solicitação de fala da Heloísa Santos, ela tinha levantado a mão. Com certeza. Era que eu ia dar um espaço para, se alguém tiver perguntas, por favor, então, Heloísa. Bom dia. Eu quero só complementar a fala da Rosiane, junto com a apresentação da Maria Aparecida, referente, né, ao que vocês trouxeram do churume. A vigilância sanitária, ela também atua nesse local. E aí, a Rosiane trouxe um exemplo do que acontece, a vigilância ela vai entrar justamente nessa questão da saúde do trabalhador. Mas, infelizmente, é bem difícil trabalhar nessa... eu não participei dessas ações aqui em Limeira, mas as minhas colegas aqui da saúde ambiental já tiveram inspeções, a gente sabe que é complicado, por ser, a maioria é gestão municipal, né, falta insumo, e o risco ocupacional é muito grande, principalmente por causa dos produtos. E é um desafio para nós aqui de vigilância, mas que é algo também que tem que ser fortalecido dentro da saúde também. E referente também à questão das áreas contaminadas, eu também sou responsável aqui pela vigilância das áreas contaminadas no município, e os cemitérios não estão mesmo nos relatórios emitidos pela CETESB. Inclusive aqueles que já estão junto no CIGAN, no site do Estado, eles não estão identificados, né, lá. De contaminação ambiental, o que vai ter são os aterros. Então, eu não sei como que está a tratativa da CETESB nesse caso, mas ainda não estão. E aí, uma outra coisa que eu achei interessante, o Juvenal colocar, nosso colega aqui da Prefeitura de Limeira, a questão dos poços. Eu, por curiosidade, já dei uma olhadinha no site do DAE, referente, né, às distâncias dos poços que tem cadastro, né, no DAE, tanto com dispensa de outorga ou com outorga. Aqui em Limeira, pelo menos no próximo ao principal cemitério, eu já verifiquei que não tem, né, mas a gente sabe que às vezes pode ser uma caixinha de surpresa a gente descobrir que existe algum poço dentro dessa área, considerando, né, a área de influência das áreas contaminadas por substâncias químicas, né, esse raio não estão, mas eu sei que existem poços para captação de água subterrânea para consumo humano próximo aos cemitérios aqui em Limeira, só esse recorte aqui de Limeira. Mas eu posso falar alguma coisa, tem uns trabalhos que é mais de geoquímica, né, que eles fazem, até lá na Amazônia que tem um especialista muito importante dessa área, e eles fazem avaliação da contaminação, né, dessa pluma de contaminação, e eles viram que até 200 a 400 metros das imediações do cemitério, os solos estão sim contaminados, tá? Com esses mesmos materiais aí. Isso quando a gente fala de, que você falou, Heloísa, da EE, enfim, que é o SP Águas agora, né? De licenciado, imagina quantos poços tem que a gente não conhece, né, que são perfurados, né, que tem construídos em outras empresas que não são empresas realmente registradas e que a gente nem sabe como é que estão essas contaminações.
Mas o que me causa, viu, Marinha, não sei como é que a gente provoca isso, essa questão que a Heloísa até colocou de área contaminada, que não vai ter na CETESB, porque é o seguinte, a avaliação preliminar é feita pelo quem está contaminando, ou pelo suspeito de contaminação. Quando você remete isso, que os cemitérios são municipais, você está pedindo para o município fazer uma avaliação de risco em área contaminada, considerando como suspeito a cemitério. Então, isso realmente é uma coisa para discutir. Aí não vai estar, né? É por isso que a maioria das áreas contaminadas na CETESB são empresas privadas, né? Você nem tem nem lixão ainda. A última vez que vi, nem lixão estava contemplado. Por quê? Porque realmente é um custo muito alto e vai remeter isso para a municipalidade. Então, a gente precisa discutir isso. Marinho, eu acho até que a gente pode pensar em alguma coisa nesse sentido de chamar aí também o órgão ambiental para ver como é que estão os cemitérios no olhar de saúde única. É isso aí. Com esses dados agora da minha simulação é que a gente vai ter um pouco mais de dados, né, da toxicidade. Eu acho que é bem legal. Cassiana? Bom, com certeza, temos muito assunto. Cada palestra a gente fala, né? Temos que discutir, né? Mas com certeza, Marinho, você será convidada muitas outras vezes, né? Para a gente, eu acho que é um tema extremamente importante, né? Dentro aqui dos objetivos da política de saúde ambiental, né? Do Comitê PCJ. Então, eu agradeço muito, né? O seu tempo e a sua palestra desse assunto, né, que é tão inovador e tão importante, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada a todos. Gente, o nosso próximo tema, né, então, com a Heloísa, que foi minha aluna. Estou muito contente de ver a Heloísa, mas me sentindo tanto quanto, não vou falar velha, né, madura. Heloísa, que foi minha ex-aluna, e hoje, né, desempenha aí um papel tão importante dentro da vigilância sanitária aqui do município de Limeira, né. A Heloísa, ela é tecnóloga em saneamento ambiental, nas modalidades de controle ambiental e saneamento básico, é engenheira ambiental, especialista em infraestrutura de saneamento básico, né, já atuou como docente no Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, na PUC de Campinas, e atualmente, né, ela é a tecnóloga em saneamento, né, com uma função de autoridade sanitária na Prefeitura Municipal, né, de Limeira, e que traz para nós um tema importante, né, Luísa, que é o papel da vigilância nos sistemas de abastecimento de águas alternativas. A gente discute muito o sistema de abastecimento de água coletivo, né, e aí esquecemos um pouco, né, dos sistemas coletivos, e a Heloísa, ela vai falar, então, desse papel tão importante que é da vigilância, e às vezes a vigilância é vista como um entrave, né, Heloísa? A vigilância, né, eu imagino que vocês escutam, né, que a vigilância é impossível, né, mas a gente tem que entender que a vigilância é SUS, né, e que a vigilância é promoção e proteção da saúde. Então, Elo, muito obrigada, né, pelo seu tempo também de estar conosco aqui nessa manhã, trazendo esse tema tão importante para a CPSAM. Então, a palavra é toda sua. Bom dia, Cassiana, bom dia a todos e todas. Sou aqui Heloísa. Vou apresentar um pouquinho, né, da saúde